gente, meu nome é Fernando e eu construo a DENEM, o JC, o MUP e também o Coletivo Flutua. Eu não sei se vocês vão estar vendo esse vídeo no IGTV ou no YouTube, mas a versão completa dele só está disponível no YouTube. Então se você está vendo no IGTV e gostar do conteúdo, é só ir lá no YouTube buscar Coletivo Flutua e, além de se inscrever, já assiste o vídeo completo para poder você ter acesso ao conteúdo inteiro. Bom, gente, os slides da apresentação vão estar disponíveis no Drive do Flutua, está disponível no link na descrição do vídeo do YouTube. E basicamente a gente vai tratar de alguns tópicos, como resgate histórico, origem da LGBTfobia, enfim, estão aí na tela. No resgate histórico é importante a gente lembrar de algumas datas e alguns momentos que foram marcos, né? O dia 17 de maio, que marca o Dia Internacional de Luta contra a LGBTfobia, tem esse nome justamente porque foi nesse dia que a OMS retirou a homossexualidade do CID, que é a Classificação Internacional de Doenças. Já no dia 1º/12 de 2011 foi quando se instituiu oficialmente a primeira edição da Política Nacional de Saúde Integral da População LGBT. E aí já no mês de maio de 2019, depois de 28 anos, a OMS deixou de classificar a transexualidade como um transtorno mental. Embora ainda esteja no CID, mas não está mais classificado como transtorno mental. Só que para além disso, para além de despatologizar, a gente precisa descriminalizar, porque por mais que aqui no Brasil e em muitos países do mundo não seja crime, pelo menos não declaradamente, em muitos países é crime, muitas vezes está na Constituição, inclusive. E aí é crime em 70 países, e em 44 deles é para ambos os sexos, e nos outros apenas para homens gays. A pena de morte é instituída em alguns países nacionalmente, em outros países está só em algumas províncias. E aí, nos últimos 3 anos, a homossexualidade foi descriminalizada em Trinidad e Tobago, na Índia e na Angola. E aí, parece que faz muito tempo que era crime na maioria do mundo, mas na verdade faz muito menos do que parece, porque em 69, ou seja, há cerca de 50 anos mais ou menos, a gente tinha 74% da humanidade em países onde ser homossexual é crime. Já em 2017, tinha 41% da humanidade em países que ser homossexual era crime. Em 2020, 23%. Essa mudança foi porque antes de 2017, na Índia, que é um dos países mais populosos do mundo, ainda era considerado crime. E essa lei, inclusive, não era uma lei indiana, era uma lei da época que a Índia era uma colônia da Inglaterra. E aí, quando parou de ser crime lá, se diminuiu bastante o número de pessoas que viviam em países que ser homossexual é crime. Só que aí a gente tem que pensar, tipo, a gente avançou, ok, mas isso é suficiente? Isso basta? E aí, para entender um pouco mais sobre como é que a LGBTfobia se origina, como é que ela se perpetua, se consolida como hegemônica, a gente precisa analisar de uma maneira que sai um pouco daquele processo individual por conta de maldade, por conta de falta de respeito ao amor somente, e começa a encarar como um processo político. Um processo político, inclusive, que é legitimado por um modelo de família que está aí, que é hegemônico, e que é base política para a exclusão de algumas pessoas, de algumas minorias sociais, por conta do seu gênero, por conta de sua sexualidade. E aí isso se intensifica ao longo da história pelo fortalecimento do modelo patriarcal de sociedade, do pensamento cristão, católico, protestante e também da ascensão do Estado burguês cada vez mais consolidado, de maneira a explorar e superexplorar os trabalhadores, para quem é muito vantajoso ter uma parcela da população que está mais sujeita e mais disposta a se sujeitar a qualquer tipo de emprego, porque é o que tem disponível. Então há uma superexploração da classe trabalhadora nessa parcela. E aí, indo mais além, a gente pode fazer mais um resgate histórico, mostrando que no século XIX, os primeiros registros de movimentos LGBTs organizados estavam na Alemanha contra o fascismo, que estava ascendente, e estava aliado tanto à luta de igualdade de gênero, quanto também à luta de classes. Já na Revolução Russa, a gente teve as primeiras experiências de medidas do governo contra a LGBTfobia, mas foram extintas com o decorrer da história. E aí, nos anos 70, teve as manifestações de Stonewall, em Nova York, e a partir daí o movimento LGBT cada vez mais se tornou mais presente nas ruas. A partir daqui se cria um questionamento com
cada vez maior articulação do movimento LGBT e algumas conquistas de vez em quando, se cria um questionamento da gente sobre esses direitos conquistados ao longo do tempo. Se eles são conquistados ou se eles são permitidos. Porque em momento nenhum, óbvio, a gente quer negar a importância de políticas públicas, não é sobre isso. E aí, o que a gente quer tentar refletir um pouco, na verdade, é sobre esses avanços que a gente tem, porque já que nós, majoritariamente, não detemos os meios de produção, nós não detemos a ordem ou o poder político, nós precisamos questionar cada avanço, porque muitas vezes um avanço que se dá, que parece ser em direção a uma igualdade na democracia burguesa, na verdade não é bem assim. Na verdade, é um interesse por trás que faz com que seja útil nesse momento esse avanço. Muitas vezes nos explorando ainda mais. Nesse sentido, a gente tem que pegar um pouquinho do histórico da nossa saúde LGBT, por exemplo, e percebe-se que não existe emancipação individual. Por quê? Bora lá, tem alguns avanços, como por exemplo na criação do SUS, na qual a saúde LGBT se restringia a ISTs e HIV. Mas aí em 2004, alguns anos depois, a gente tem uma fortificação da discussão sobre o processo de determinação da saúde LGBT, na 12ª Conferência Nacional de Saúde. Porém, em 2016 somente foi que teve a assinatura do decreto que dispõe sobre o uso de nome social e reconhecia a identidade de pessoas transexuais e travestis. Até parece que teve muitos avanços que finalmente nós iremos chegar a um patamar de igualdade, de equidade ou qualquer outro termo que a gente possa pensar. Mas a gente vê também umas outras realidades que mostram que a gente está avançando por um lado, mas que de fato a gente está avançando a passos muito curtos para o que a gente precisa, porque por outro lado existem programas como Escola Sem Partido, a questão da ideologia de gênero, muitas fake news em relação ao nosso estilo de vida. As mortes de pessoas LGBT no Brasil crescem cada vez mais e existem candidatos por aí que legitimam esse discurso em defesa de uma família, da moral, dos bons costumes. E aí vem aquela pergunta, né? Que família é essa que eles defendem tanto? Porque provavelmente não é a sua. Ou se é a sua, existem alguns problemas na sua família em relação a você ser LGBT, caso você seja. Porque a gente precisa começar a pensar de uma maneira que não seja referida à família enquanto afeto, segurança, até porque nem toda família é isso. Mas sim a família como estrutura social, porque quando eles defendem a família, a moral e os bons costumes, eles estão defendendo uma estrutura social família. Não o afeto, família, segurança, família, mas uma estrutura que mantém a ordem, chamada família. Por quê? Na família a gente aprende e legitima, enfim, vários termos, os ideais de família. Os ideais de homem, os ideais de mulher, os ideais da heteronormatividade. E aí, essa família acaba sendo um local de aprendizado, de molde da sociedade, que em diversas esferas, na escola, no trabalho, acaba sendo uma importante e imprescindível manutenção do capitalismo para que haja uma exterminação, seja moral ou seja real, letal, dos desviantes, as pessoas que, em relação ao seu gênero ou sexualidade, por exemplo, acabam desviando da heteronorma e da cisnorma. E aí isso mostra, inclusive, é um dos motivos, não é o único, mas é um dos motivos que mostra o porquê que, dentro das pautas LGBTs, o que mais ganha força são as questões que não questionam essa ordem social, as questões de adoção e casamento, que além de legitimar essa estrutura social de uma forma diversa, que inclusive não é aceita pela hegemonia, acaba criando nichos de mercado, enfim, por vários motivos acaba sendo os mais aceitos. E aí outras pautas são silenciadas ou secundarizadas, tanto pelo governo quanto pela mídia e também por algumas vertentes do movimento, como por exemplo a questão de a cada 23 horas uma pessoa LGBT ou cometer suicídio ou ser assassinada aqui no Brasil, ou a questão da expectativa de vida de uma transexual ser cerca de 35 anos, ou a questão de que travestis transexuais, em algum momento da vida, 90% delas, acaba se prostituindo por não conseguir ingressar no mercado de trabalho formal. Ou a questão de que 87% dos homens transexuais já pensou ou tentou cometer suicídio, ao menos uma vez. E aí é importante que a gente comece a analisar de uma maneira que não individualize os problemas, porque isso acaba perdendo força de análise.
esse ódio não é individual à população, não é uma pessoa homofóbica que odeia pessoas LGBTs apenas, mas sim um sistema de opressões muito complexo que não dá para abordar num vídeo só desse, mas que, se vocês pesquisarem, vão ver muitos escritos sobre, que mostra que, por exemplo, no assassinato de uma pessoa LGBT, principalmente de mulheres trans, a gente tem requinte de crueldade, um número de tiros maior do que o necessário, uma brutalidade absurda, e que há uma escolha de profissão de raça, justamente porque são pontos em que a estrutura social é mais fragilizada e vulnerabiliza essas pessoas. E existe todo um sistema que legitima essas agressões, essas questões. Então, não é desculpabilizando o sujeito que é homofóbico, mas é falando que esse sujeito, ele não é uma exceção que mostra que enfim, é um erro da sociedade. Na verdade, é um acerto da hegemonia. Isso é um produto correto da hegemonia. Porque ser LGBTfóbico não é uma exceção de quando dá errado a humanidade. É uma regra de quando dá certo o capitalismo. E aí, a partir dessa reflexão, a gente começa a perceber que a origem da LGBTfobia, ela não é individual, ela é coletiva. Basicamente, como está escrito aí na tela, a ideologia dominante que sustenta e é sustentada pelo sistema capitalista cria pessoas LGBTfóbicas, leis LGBTfóbicas, modos de se relacionar baseados na LGBTfobia. A LGBTfobia, então, é a regra, não é a exceção. É uma vitória do sistema capitalista separar e dividir a classe trabalhadora, colocar ela contra ela mesma, nós contra nós mesmos. Em outras palavras, basicamente, enquanto para uma parcela da classe trabalhadora, digamos, privilegiada, que tem acesso a algumas possibilidades sociais a mais, que seria aquele branco, cis, heterossexual, em relação a uma travesti negra ou então um gay que acaba evadindo da escola muito cedo, enfim, ele começa a não se enxergar como trabalhador tanto quanto o outro, começa a se achar superior. Dessa maneira, há uma cisão na classe trabalhadora, em que um trabalhador se reconhece como superior ao outro, e dessa maneira não reconhece que há alguém que está superior a todos eles no que se diz poder político, né? E aí, nesse sentido, tem essa cisão. Um dos motivos da LGBTfobia também é a fragilização da parcela trabalhadora LGBT. Criando essa parcela mais fragilizada da classe trabalhadora, além de ter essa divisão da classe trabalhadora, ou seja, nós contra nós mesmos, há uma forma de a gente se sujeitar a empregos precários. Mas essa LGBTfobia começa desde a escola, quando há tal da evasão escolar, que é um termo muito problemático porque culpabiliza a pessoa, sendo que a escola é um reflexo da sociedade, que é um reflexo da família, que é aquela coisa de manutenção da ideologia hegemônica que a gente começou mais cedo. Ou seja, na escola há um ambiente extremamente tóxico para as pessoas LGBTs, que acabam fugindo ou sendo expulsas desse ambiente. Então não é uma evasão, é uma expulsão escolar de forma moral. Dessa maneira, sem conseguir se qualificar minimamente com o estudo, a população LGBT acaba em uma parcela dela sendo sujeita a empregos, subempregos ou desemprego, a informalidade ou até a prostituição. E isso faz com que pautas de empregabilidade sejam urgentes. Para a gente entender melhor a determinação social do processo de saúde e doença na população LGBT, ou em relação ao acesso ou não acesso à saúde da população LGBT, a gente precisa começar a pensar também em como se deu a redemocratização do Brasil. Por quê? Segundo Florestan Fernandes, a redemocratização brasileira aconteceu por meio de tiros para o alto, ou pactos para o alto. Por quê? Naquele momento, houve a promulgação da Constituição Federal e viu-se nela e no Estado Democrático de Direito que se conquistou um fim em si mesmo. Ou seja, naquele momento acabou a luta popular, já que se conquistaram os direitos, agora somos todos iguais perante a lei, enfim, toda aquela Constituição que de fato é bem escrita. Mas o que acontece? Muitas populações não participaram desse momento da democracia, porque estavam preocupadas em sobreviver, ainda com os resquícios extremamente violentos da ditadura, e até hoje sofrem com isso, como por exemplo a população LGBT, especialmente a população trans.
Porque, por exemplo, em São Paulo aconteceu a Operação Tarântula nessa época. Foi pós-ditadura já. Antes da Constituição, mas pós-ditadura. Em que havia o dito combate à AIDS, prendendo travestis e às vezes agredindo, inclusive matando. Então, nesse momento político, não houve participação dessa população. Então, quem decidiu que era melhor para essa população? Outras pessoas que não faziam parte. E por esse motivo se diz que foram pactos pelo alto. A gente não opinou sobre isso. E aí, conforme avança a democracia burguesa, a gente começou a ganhar alguns direitos conquistados, permitidos, enfim. E aí, por duas premissas para a gente ganhar direitos. Primeira, a gente ganha direitos, mas nem tanto assim. Tudo muito controlado. E segundo, a gente ganha direito, mas tem que ser mais valoroso para a economia, para o capital, gerar mais lucro. Ou seja, pão e circo. Por quê? O pão é porque nós começamos a nos tornar uma mão de obra barata. Nós somos inseridos no mercado de trabalho aos poucos, alguns de nós, porque alguns de nós não têm esse acesso até hoje. E aí, nós somos mão de obra barata justamente porque o sistema escolar, o sistema familiar, o sistema de emprego acaba sendo muito tóxico e agressivo em relação às pessoas LGBTs. Então, nós temos menos qualificação e acabamos nos sujeitando a condições de trabalho absurdamente precárias. Isso quando tem trabalho. Então, nós temos o pão, mesmo que pouco. E aí tem a indústria rosa, que é justamente essa coisa de que nós nos tornamos nicho de mercado. Nós somos lucrativos, nós somos úteis ao capital. Então, para aqueles que têm uma renda pequena, mas não tão pequena assim, tem, por exemplo, uma academia que diz que é gay-friendly, mas na verdade apoia certos candidatos que acabam destruindo a democracia de dentro para fora. E aí, para pessoas que têm muito mais poder aquisitivo, existem empresas inteiras sobre o casamento gay. E aí fazem toda uma cerimônia, gastam muito, e aí tem nicho de mercado para todos os tipos de público, de todas as formas que você se inserir, no consumo e no trabalho. E aí a gente pensa, nossa, mas pelo menos hoje em dia a gente tem uma transexual que consegue fazer sua cirurgia, mas a cirurgia tem uma fila de cerca de 5 anos. Ou então um casal gay que é bem sucedido, que tenta vender essa imagem à mídia muitas vezes. Só que essa não é a realidade de muitas pessoas da população LGBT. Então essas imagens que se traz da mídia do avanço do casal gay bem sucedido, ou então da transexual que conseguiu cirurgia, isso tudo não significa que acabou, que está na perspectiva de acabar a LGBTfobia. Porque esse processo não acontece dessa forma, já que é um processo político. Quando uma pessoa consegue esse avanço, não é uma vitória para a população LGBT. É uma derrota para a população LGBT, porque isso é muito pouco para o que a gente merece. A gente merece, de fato, ser contemplado as nossas necessidades. E aí, para finalizar, a gente tem algumas máximas que a gente queria trazer aqui nesse vídeo, que, por exemplo, não existe emancipação individual. Então, enquanto houver explorações e opressões aos LGBTs trabalhadores, haverá homofobia. A segunda é que políticas públicas são atenuantes da realidade. Nós não negamos a importância de políticas públicas, só que é importante enxergar os direitos que nós conquistamos criticamente. São conquistas ou são permissões? E terceiro é que nós precisamos ser antissistêmicos. É necessário enxergar com lentes que compreendam a diversidade e os recortes que existem, mas sem esquecer das raízes destas problemáticas, pois nelas repousa a origem da LGBTfobia e na luta antissistêmica repousa o fim. E aí, para finalizar, uma frase de Marsha P. Johnson que, enfim, procurem, que ela é incrível. Eu tenho um post do Futuro, inclusive, sobre ela, que nenhum orgulho para um de nós sem a libertação de todos nós. Essas são as referências que eu usei. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam, sigam o Flutua e ativem o sininho.